Pegou? Bem, retornamos aqui para essa conversa com o Faustino e a Cláudia sobre as pretensões deles nessa difícil tarefa de ser diretor dessa escola. Faustino, essa escola está passando por um processo de transformação grande na medida em que o ensino fundamental vai saindo, né, vai passando para o município e ela vai assumindo já um perfil, tenderá a assumir um perfil de uma escola de nível médio. Você acha que muda muita coisa na questão da escola? Como é que você vê essa questão? Bom, a princípio com certeza muda. Porque você tem uma escola que tem um ensino fundamental e logo em seguida um ensino médio. Você vai perder esse ensino médio, você vai perder uma clientela muito boa. Mas, por outro lado, essa clientela vai estar próxima ali. Vai estar próxima. O grande desafio é você estruturar essa escola de ensino médio de uma forma que faça com que esse aluno saia de uma outra escola e venha para cá. Porque quando ele está aqui dentro, ele automaticamente fica no ensino médio. Quando ele sai e volta, você precisa criar alternativas positivas para que ele venha para cá. Então é aí que vai entrar o nosso trabalho no que diz respeito a um contato direto com o governo do estado. Nessas questões que tem surgido de escola profissionalizante, escolas com curso técnico, escola ensino médio com tempo integral, onde o aluno vai escolher o que ele quer estudar dentro daquela formação, dentro daquele perfil que ele tem. Então a gente precisa estruturar a escola para isso. Ou seja, mesmo que seja esse espaço, a gente conseguir ter todas as turmas funcionando no período da manhã com o ensino médio e à tarde você conseguir fazer com que ela esteja aberta também para esse ensino médio, nessa questão técnica, né? Você conseguir fazer com que o governo federal ou o governo estadual faça investimentos que a gente consiga superar esse desafio que é perder o ensino fundamental. E a gente vai realmente precisar de toda a política, de todo fator político existente, ou seja, a política municipal, a política estadual, como a política federal. Muitas pessoas da comunidade colocam que a escola ela fica fechada à noite, sábado, domingo, que ela poderia ter outros cursos, coisas que pudessem, que a comunidade pudesse aproveitar. Como é que vocês veem isso? Cláudia, você não quer falar um pouco sobre essa questão? Olha, nós estamos passando por um momento de pouquíssimos funcionários, né? A gente trabalha com terceirizado também. Abrir a escola no final de semana, a gente pode até pensar nisso, né, Faustino? Mas demanda vai ter que ser uma coisa muito bem estruturada. Muito bem estruturada. Nós precisamos de mais funcionários. A gente sabe que atualmente está muito difícil. Nós não temos nem o básico, né? Nós não temos porteiros, nós não temos agentes disciplinares na escola. Então, vamos aceitar, pretendemos, né? Aceitar e sentar e conversar para todas as possibilidades, né? Seria viável? De repente, sim, né? De repente, com certeza, sim. se você consegue fazer com que a comunidade seja um parceiro nessa situação, facilita bastante. Né? Você conseguir ter pais que nos dê a confiança necessária para abrir a escola e tocar um projeto, usar a sala de aula para uma profissionalização, como a Coca-Cola, a própria empresa Coca-Cola tem um projeto de qualificação profissional, que geralmente ela precisa de um espaço para fazer isso. Então, se você consegue um apoio, você consegue uma sala de aula, se você consegue pessoal também, não adianta a gente ter o projeto. Vocês vão buscar mais parcerias? Mais parcerias. A escola está sem internet, está faltando uma série de equipamentos muito... está numa situação em alguns pontos até crítica. Porque na verdade, assim, algumas coisas, a gente, como você disse, usou aquele termo engessado. O diretor ele fica engessado porque ele depende muito de aprovação. Ele não pode simplesmente fazer contato com uma empresa e contratar uma internet por conta própria. Ele não pode, ele tem que seguir um trâmite, ele tem que ter um padrão. E esse padrão é que a gente vai brigar e lutar para que as coisas aconteçam de maneira positiva. Então, aí é que entra o detalhe.
A comunidade Aí sente voltamos, necessidade. né, nesse detalhe, né? A comunidade tem necessidade. Preciso também que a comunidade conheça essas dificuldades, né? E não Para pense que que é ela só a possa escola, é nos só o apoiar. diretor X ou o diretor Y não Sim. fazia, não. Tem coisas que são difíceis, são desafiadoras, a gente precisa da comunidade, porque a comunidade ela tem muita força, porque ela é voto. Ela quando você chega para um vereador, você chega para um deputado estadual e a comunidade está junto ali ou do lado questionando, você tem muito mais força porque ele sempre volta para buscar o auxílio, para buscar o apoio que ele precisa. Então, Agora, por mais que a gente queira se desvincular dessa questão, não tem como escola, ficar sem ajuda, sem essas parcerias. agora a escola, na relação dessa gestão de vocês com os professores, vocês vão criar canais democráticos de participação? Sempre. Não, eu até colocaria mais uma questão. A escola acabou de ter eleição para os grêmios. Os alunos vão ser mais protagonistas no processo de gestão de vocês? Não, na verdade, o Grêmio vai ter um papel fundamental. O Grêmio vai ter um papel importante. O Grêmio ele não pode ser só de nome, ele tem que atuar. E eu tenho algumas ideias para o Grêmio, eu até falei com alguns alunos que eu gostaria de conversar muito com eles sobre algumas questões que envolvem o próprio aluno. Quando você tem um Grêmio com uns alunos que conhecem a dinâmica, conhecem os desafios, ele vai ajudar outros alunos. Então você trabalha da seguinte forma: professores, nós sabemos que todos nós professores somos comprometidos. Eu e a Cláudia queremos e vamos estar comprometidos. Um Grêmio comprometido. Vamos precisar de uma representação de turma. Inclusive no plano de gestão, eu também estou falando lá de representante de turma, né? Nós estamos falando e temos algumas sugestões, algumas atribuições do representante de turma que vai trabalhar muito em conjunto com o Grêmio. Então, se você tem uma turma que um representante eleito diretamente pelos alunos, então o aluno confia o aluno que votou, que elegeu, aquele representante confia naquele representante. Então o representante vai trazer os anseios da turma. O Grêmio vai ouvir aqueles anseios, vai chegar para nós como direção. E juntos nós vamos sentar, direção, escola, ver o que é possível, ver o que é viável, ver o que existe a possibilidade e o que não existe possibilidade, nós vamos conversar de forma clara, de forma objetiva e batalhar para alcançar aquilo. Eu não sei o caminho agora, mas a gente vai estudar e ver qual o caminho a gente deve seguir para alcançar isso que vocês querem. E os professores e os funcionários, como é que eles participariam mais da gestão do ponto de vista estratégico? Como seria? Que visão vocês têm? No meu ponto de vista é fundamental. Seria loucura, né, de minha parte ou da parte da Cláudia, a gente acreditar que vamos conseguir gerir uma escola sem o professor. Eu particularmente sei dos desafios, a Cláudia sabe dos desafios que o professor enfrenta em sala de aula. Então, nós sermos professores e entendermos a dinâmica da sala de aula, isso vai facilitar bastante. No passo que nossos professores são muito experientes. Eu acredito que eu seja o menos experiente dentro da escola Engenheiro Passos. Mas assim, eu aprendi muita coisa, eu sou muito observador, então eu gosto muito de aprender. E esses professores, os professores que nós temos, eles sabem muita coisa. Então o que eles precisam realmente é a oportunidade de voz, serem ouvidos. A gente tem que montar um PPP. Como é que se monta um PPP sem a ajuda dos professores? A gente precisa de um conselho comunitário escolar. Como se monta um conselho comunitário escolar sem os professores? Então é fundamental no nosso trabalho, nas nossas estratégias de ensino, de aprendizagem, eliminar a evasão, de fazer com que os projetos deem certo, de buscar os apoios de empresas, de entidades, é fundamental a participação dos professores. Ok, eu acho que está colocado aí as propostas de vocês. Vocês querem colocar mais alguma questão para os seus eleitores? Eleição é dia 11, não é isso? Isso. Eleição. Estão animados? Estão animados? Estamos muito animados. Bastante. O que eu gostaria de falar para encerrar, eu estava conversando com a Cláudia. Diante de um cenário político tão desonesto, tão desafiador, tão conturbado,
com tantas politicagens, com tantas atitudes desonestas. Eu gostaria que o nosso processo fosse realmente saudável, fosse limpo, fosse uma coisa assim bem tranquila. Transparente, né? Que a gente possa realmente dar um exemplo para os alunos, dar um exemplo para a comunidade, que nós somos professores, nós sofremos quando um político tem uma postura desonesta. Nós sofremos quando o governo tira os nossos direitos. Então, que a gente possa, como professor, como candidatos, né, tanto a chapa 1 como a chapa 2, a gente está fazendo um processo limpo, um processo saudável, sem armações, sem mentiras, sem ataques, nada que fere a democracia, nada que fere valores reais, nada que fere a dignidade da chapa 1 ou a dignidade da chapa 2. Que as pessoas possam olhar para nós e falar assim, 4 professores que estão dispostos a trabalharem pela escola. E a gente precisa ouvi-los para fazer a nossa escolha. Nunca escolher apontando a fraqueza e os defeitos dos outros. Sempre escolher apontando as qualidades e os pontos positivos daquela pessoa, daquela chapa que você escolheu. Principalmente, né, depois que terminar toda essa eleição, que nós possamos continuar a sermos grupo, né? Com certeza. Voltados para um único objetivo. Né? Nós estamos aqui numa disputa. Eu acredito que será uma disputa saudável, né? Responsável, né? Para que a gente possa exercer essa democracia, né? Para que a gente possa dar exemplo aos nossos alunos. Né? Eu acredito nisso e eu espero isso das duas chapas. Eu, enquanto chapa 1, Faustino também, estamos prontos para fazer essa transparência, né? Essa eleição transparente. Porque perder faz parte. Ok, nós ouvimos aqui as palavras dos integrantes da chapa 1, estão já em campanha, hoje é o primeiro dia de campanha, e logo faremos também uma entrevista com a chapa 2. Um grande abraço para todos, ficamos por aqui.